bastante aqui de promessa. Eu e você somos herdeiros dessas promessas. Herdeiros dessas promessas. Tudo que Deus prometeu aqui é para nós. Então creia, porque tudo que foi dito aqui é para que se cumpra na minha e na sua vida. Nós somos herdeiros do céu, somos herdeiros do Espírito Santo, somos herdeiros de inúmeras promessas que contém aqui nessa palavra. Tome posse. Não sei aqui se tem algum herdeiro de herança, né? Material, financeira. Mas se você não tomar posse da sua herança, você não a possui. Então tome posse das promessas que Deus tem feito para mim e para você. Tome posse. Deus tem te revelado coisas, Deus tem dito coisas que estão separadas, reservadas para mim e para você. Mas a gente sempre fica, será que é para mim mesmo? Será que sou eu mesmo? Será que não errou o sobrenome? Não. É para mim e para você essas promessas que Deus tem. Se Deus profetiza aqui que está sendo curado, não é para o outro, é para você. Se é proclamado aqui que Deus está realizando isso e aquilo, não é para o outro, é para você. Eu lembro da Sheila contando a história, né? Que ela tinha 2 nódulos na garganta, e ela foi no encontro, e o pregador lá da frente falava, Deus está curando aqui 2 nódulos na garganta de uma moça. E ela falou, não, isso aí não é para mim não, isso aí deve ser outra pessoa. E aí as amigas dela, é para você, é para você. Ela, não, tem mais de 500 pessoas aqui, deve ser para outra pessoa. E aí o pregador foi mais específico, é para uma moça que está do lado de cá, que está com 2 nódulos na garganta. E aí ela falou, acho que é para mim. E está cantando aí, tinha sido diagnosticada de que não poderia cantar e nem falar se continuasse cantando. Mas a promessa foi para ela. E ela, mesmo sem acreditar assim, será mesmo? Ela tomou posse. E hoje canta para nós aqui lindamente, graças a Deus. Se vocês me veem cantando aqui na frente, é porque um dia eu olhei para a Sheila e falei, quero ser que nem ela. Então tome posse das coisas que Deus tem dito para você. Tome posse, acredite. E não só do que é proclamado aqui na frente, mas o que é falado na palavra. Não é para os outros. Não é para os outros. É para nós que estamos aqui. Para nós. Somos herdeiros. Tome posse. Venha buscar a sua herança, a sua promessa, o seu milagre. Venha buscar. Vamos começar. Assim como eu disse, em toda a palavra de Deus, tem inúmeras promessas para nós. Inúmeras. Só que se nós não vamos atrás dessas promessas, de conhecer essas promessas, nós não vamos saber do que somos herdeiros. Nós não vamos saber do que somos herdeiros. Então é preciso que a gente conheça. Assim como a Luísa falou aqui na oração, que eu tenha mais vontade de orar, que eu tenha vontade de ler a Bíblia, que eu rompa com a preguiça e vá atrás do que Deus quer falar para nós. Eu tenho certeza aqui que talvez você não tenha 1 hora completa do seu dia para orar e para ler a Bíblia, mas 10, 15 minutos você tem. Eu e você temos. E aí eu vou trazer aquela frase que o Nelsinho trouxe uma vez. Tempo você tem. Você só está priorizando outras coisas. E dói essa frase. Porque quando a gente olha para o nosso dia, a gente vê que a gente perdeu um tempão lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, no joguinho. E passou. Ou talvez não, talvez você nem fique no celular. Talvez você tenha mesmo inúmeras coisas para fazer. Mas você concorda comigo que dá para acordar um pouquinho mais cedo, ou dormir um pouquinho mais tarde, ou tirar 10 minutos do seu almoço para conhecer um pouco mais desse Deus que nos promete tantas coisas? E que não são promessas vazias. Deus não vai prometer para você uma vida fácil, plena de alegrias e flores e calmaria.
Ele promete sim, inúmeras coisas, a proteção, Deus promete a providência naquilo que nós necessitarmos, mas Deus promete para nós coisas muito mais profundas. Só que nós precisamos ir atrás, sair um pouquinho do nosso comodismo e ir atrás. Porque essas promessas só podem se cumprir, elas só se cumprem através da nossa fé. E a fé entra pelos ouvidos, pelo conhecimento da palavra. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 6. Está lá no finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo 6. Vocês trouxeram a Bíblia? Quem trouxe, levanta a mão aí, por gentileza. Olha, gente. Pessoal, não é puxão de orelha não, tá? É só Nós precisamos trazer a Bíblia no grupo de oração, porque aqui nós vamos sempre usar a palavra. Pode ser que seja um versículo só, mas nós vamos sempre usar a palavra. E isso gera em você uma curiosidade, uma vontade a mais de ler a Bíblia. Agora, se você nem traz, aí você fala, não, beleza, vou anotar aqui, quando eu chegar em casa eu leio. Não lê, eu sei que não lê. Então, se você traz, aí você está lendo aqui, de repente você fala, nossa, olha esse versículo seguinte que fala isso, olha que interessante. Então, traga a sua Bíblia. A gente sempre vai usar, sempre. Seja para um versículo ou um capítulo inteiro, mas nós sempre vamos usar. Acharam Hebreus 6? Porque eu não achei ainda, porque eu fiquei falando e não procurei. Mas já vou achar aqui. Facinho. 11. Peraí, deixa eu ver se vai só do 11 mesmo, porque eu tinha... Vamos lá. Vamos lá, do 11 ao 12. Desejamos apenas que ponhais todo o empenho em guardar intacta a vossa esperança até o fim, e que de longe vos tornardes negligentes. Sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornaram herdeiros das promessas. Sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornaram herdeiros das promessas. Abraão queria muito ter filho, mas ele já era um senhor de quase 100 anos. E aí Deus prometeu para ele, você vai ter. E ele confiou. E Deus deu o filho e falou, agora você será chamado pai das nações. Tem pessoal que compara o rico com o pai das nações por causa dos inúmeros filhos. Mas Deus com Abraão foi muito além. Deus falou, a quantidade dos seus filhos é como a areia da praia, é como as estrelas do céu. Deus prometeu para ele algo que ele não podia imaginar, por causa da fé e da paciência dele. Assim como muitos outros que foram provados na fé. Só que, como eu disse, nós só vamos adquirir essa fé robusta através do conhecimento, através do se aprofundar no que Deus fala, no que Deus diz. Para alimentar a nossa fé, é preciso conhecer a Deus, porque senão a gente fica só no ouvir dizer que aconteceu com alguém, e não experimenta a fé, e não vivencia a fé. Vamos lá para Romanos 4. Está um pouco mais, volta na Bíblia, e aí está lá em Romanos 4. Do versículo 13. Isso, Romanos 4.
do 13, eu vou um pouquinho mais além do 16. Então, do 13 até na hora que eu parar, tá bom? Acharam? Romanos, capítulo 4, versículo 13 seguintes. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou à sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser a promessa de ser, e a promessa fica sem valor. Perdão, vou ler de novo. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser, e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não existe transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente. E a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que precederam da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada, esperando contra toda esperança, Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque a sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor. Alguns pontos aqui a se observar. Abraão não colocava a fé e a esperança nele, porque ele sabia que ele era um homem fraco, que nada podia, que não tinha força nem capacidade. Pelos olhos humanos era quase impossível ele ter filhos, mas ele confiava em um Deus que era e é e sempre será capaz de realizar tudo. E como eu digo, como o padre Jonas dizia, tudo é tudo. Pela nossa pequenez, pela nossa fragilidade, a gente não pode realizar nada. Se a gente for colocar a confiança nas nossas forças, nada vai acontecer. Mas se nós olharmos, confiarmos, permanecermos firmes e fiéis nas promessas de Deus, no que a boca de Deus diz, tudo pode acontecer. Eu tenho aqui uma indicação de série, filme para fazer para vocês. Se vocês tiverem o Amazon Prime, assiste lá A Casa de Davi. Se assistiram, é maravilhoso, assista de novo. Está lá no Amazon Prime, A Casa de Davi. E aí a gente consegue perceber um pouquinho sobre essa confiança que está aqui testemunhada por muitos. Davi, pelas suas forças, não era nada. Pequenininho, magrinho, o último dos filhos, pastor de ovelhas. Mas
Deus o escolheu. Deus o escolheu. Pelas forças e capacidades de Davi, ele nada podia. Mas Deus tudo podia. E aí na última guerra lá contra o Golias e todos os exércitos que estavam contra o exército de Saul, estava todo mundo, porque o Golias desafiou Deus. Golias falou: eu quero ver quem é esse Deus desse povo, quem é que tem a capacidade de me derrotar. Golias desafiou o povo de Deus e o Deus daquele povo. E o exército de Saul estava todo temeroso. Não, vai alguém aí, não, vamos ver quem é corajosão aí. Davi, quando chegou ali naquele acampamento, que ele viu aquele monte de homem musculoso, fortão, com armas e espadas, acuados, Davi ficou indignado, falou: como assim? Vocês não estão entendendo que ele está desafiando, não é a vocês que ele está desafiando, é ao poder de Deus. Se ele está desafiando a Deus, a gente já ganhou. Porque não é contra nós que ele luta, é contra o Senhor dos exércitos. E foi providencial essa marcha que nós fizemos aqui. Porque quando algum desafio se apresenta contra você, se você está debaixo da graça de Deus, esse desafio tenta, não é somente você, mas o seu Deus. Isso se você se coloca debaixo da graça de Deus. Se você se coloca sob a proteção de Deus, se você proclama com toda a sua fé, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento, que você está debaixo da graça de Deus. Se você proclamar com a sua boca, com verdade, que você pertence ao Senhor, Ele te protegerá, Ele lutará por você, Ele cumprirá tudo aquilo que Ele te prometeu. Existe essa condição, para que Deus trabalhe e batalhe em nosso favor, nós precisamos nos colocar sob a proteção de Deus. Talvez você esteja enfrentando lutas na sua vida, e sem vencer essas lutas, sem ter coragem, vendo a sua família ruir, vendo as coisas só darem errado, porque você acha que está sob a proteção de Deus, só que a sua vida é um contra-testemunho total daquilo que Deus pede a quem confia nele. Você já parou para analisar a sua vida direitinho, se você realmente está fazendo tudo aquilo que Deus tem te pedido? Porque quando diz aqui a respeito da lei, essas promessas são para quem também cumpre a lei. São para quem obedecem o que Deus pede também. Se não, graças a Deus entra a misericórdia de Deus. Mas uma das condições é a obediência. Deus em nenhum momento fala assim: a lei não serve de nada. A lei serve para nos dar a base. Se você se coloca debaixo da lei do Senhor, uma das condições já está sendo cumprida. Agora a outra parte é a fé. O jovem rico cumpria todos os mandamentos. Mas quando Jesus pediu para ele: dá esse passo na fé, deixa tudo e me segue, aí ele: não vai estar dando, é que minhas coisas importam mais do que deixar tudo pelo Senhor. Talvez você esteja perdendo inúmeras batalhas porque você é só um cumpridor de lei, porque você vem na missa porque tem que vir na missa, porque você se confessa porque tem que se confessar, porque você não mata, não rouba, não inveja, só porque está na lei, não porque você ama o Senhor. Cumprir a lei é a parte mais fácil, porque já está descrita certinho o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E olhe lá, talvez a gente nem cumpra a lei, mesmo sendo aparentemente fácil. A parte difícil é exercer
a fé. Porque o exercício da fé se dá lá, não aqui no grupo de oração, tá? Aqui tá facinho, mas o cumprimento da lei, o exercício da fé se dá lá no seu dia a dia. Quando as coisas estão dando errado, mas no seu coração não tem medo de dar errado, porque você sabe quem é que luta a seu favor. É quando o diagnóstico da enfermidade, do câncer, do HIV, do tumor, vem e você fala, tá tudo bem, porque Deus está comigo. Eu estou com medo, mas eu vou com medo mesmo. A luta é grande, mas eu vou permanecer. É no seu cotidiano que a fé é exercitada, é robustecida. Mas volto lá ao que eu disse no começo. Se eu e você não temos conhecimento, não temos a base da fé, de conhecer essas promessas, nosso coração vai viver mesmo vacilante, desconfiado, temeroso. É preciso que a gente exercite a nossa fé lá, dentro da sua casa, no seu trabalho, no seu desemprego, na tribulação, na morte, na dor, na perda, na alegria. A gente pensa que Deus é abandonado, né? Às vezes a gente larga Deus nos momentos de dor. Não, na maioria das vezes que a gente abandona Deus é nos momentos de alegria, porque a gente já conseguiu o que a gente queria mesmo, então, né? Deus fica, não, Deus, deixa eu me alegrar aqui um minutinho, e já quando eu estiver sofrendo de novo eu te procuro. E aí a gente não age com fé nos momentos de alegria, não dá o glória a Deus, não reconhece que todas as graças que nós recebemos é graças a Ele. A cura veio, o milagre que você pedia veio. E qual foi o glória a Deus que eu e você demos? Não demos. E aí a gente coloca a esperança, o bem nas nossas forças. Não, eu consegui a minha casa graças ao meu trabalho, porque eu trabalhei muito. Eu consegui aquela bênção que eu precisava graças às minhas forças, porque a minha família se uniu e nós conseguimos. Tá. É preciso que a gente exercite mesmo a fé, colocando Deus no lugar de Deus. Colocando Deus no lugar de Deus. Que lugar na sua vida você tem colocado Deus? Eu e você, que lugar nós temos colocado Deus? Porque tem hora que se apresentam batalhas que a perna treme, a barriga dói, e a gente fala, e agora o que eu faço? Se eu e você colocássemos Deus sobre todas as coisas, não existiria esse, e agora o que eu faço? Porque a gente saberia que está tudo bem, porque o Senhor está conosco. Mesmo que os seus planos não aconteçam como você gostaria, você sabe que está tudo bem, porque Deus está contigo. Você não temeria nada, porque você sabe em quem você põe sua confiança. E assim foi com Davi, continuando a história, né? Ele, indignado, como é que vocês estão com medo? Como é que vocês estão acuados e não vão lá enfrentar esse Golias? Vocês estão desconfiando de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí Davi falou, não, eu vou lá, eu vou enfrentar o Golias. E todo mundo, mas Davi, você não é nem guerreiro, você nem te cabe a roupa, você não está com medo? E a resposta de Davi foi, eu estou com medo. Eu estou com medo. Quem falou que eu não estou com medo? Eu estou. Mas não sou eu quem farei. Não sou eu quem derrotarei o Golias. Não sou eu que vou matar um leão por dia. É o Senhor quem matará por mim. Eu só preciso me pôr a caminho. Eu só preciso dar o passo. Eu só preciso ter alguma atitude que me coloque no caminho. E enquanto eu falo isso, eu quero que você coloque aí na sua cabeça
que isso é para você, é para a sua batalha, é para a sua luta. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei, só você sabe. Mas eu quero que você se coloque aqui no lugar do Davi. A sua confiança, o seu coração, a sua esperança tem que estar não nas nossas forças. Eu vou lá no grupo de oração porque o grupo de oração vai dar uma solução para mim do que eu tenho que fazer. Não, é Deus quem vai dar a solução, é Deus quem agirá, Deus quem realizará. Precisamos tomar posse disso. E eu tenho aqui algumas promessas de Deus para nós. Quais são as promessas de Deus para mim e para você? Você sabe? Alguém sabe dizer alguma promessa de Deus? O que, Paty? A vida eterna. Uma das promessas é a vida eterna. Nós temos, é que aqui na Bíblia, se você fizer a Lectio Divina, ela é dividida em 3, é que eu não vou me lembrar direitinho, mas sempre que você ler a Bíblia, meditando e orando, Deus sempre vai ter uma para você. Em qualquer versículo aqui, que você abrir da Bíblia, Deus vai ter uma promessa para você. Deus tem promessas para você para cada dia, para cada situação, para cada tribulação. Mas eu vou dar aqui só algumas. Uma das promessas de Deus para nós é o perdão dos pecados. O Senhor nos prometeu que todos os nossos pecados serão perdoados. E aí toda a promessa vem com uma condição. Se. É igual quando a gente promete para a criança, né? Se você comer tudo, depois tem sobremesa. Se não comer, não vai ter jeito. Uma dessas promessas é o perdão dos pecados, que está lá em Atos 2. Não precisa abrir não, eu vou abrindo aqui para você, depois eu passo para os meninos das redes sociais, e eles colocam todas essas promessas lá. Combinado? Ainda mais que um dos rapazes das redes sociais é meu esposo. Lá em Atos 2, do 38 ao 39, olha só o que o Senhor nos diz, através de Pedro. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E aí vem um brinde junto com a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. A gente recebe o perdão dos pecados e ainda de brinde o Espírito Santo. E essa promessa aqui é baseada naquilo que Jesus, logo que ressuscitou, apareceu para eles e disse: aqueles a quem vós perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Jesus disse para os discípulos e eles colocaram em prática. O Senhor, no momento em que nós nos confessamos, que nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos, o Senhor garante para nós que todos os nossos pecados serão perdoados. Todos. Não importa se você matou, se você roubou, se você abortou, se você sacrificou, se você... Independente do seu pecado, por maior que você pense que ele seja, mais cabeludo e absurdo que você pense que ele seja, que não tem perdão, tem perdão. Porque a misericórdia de Deus é infinita. Se houver arrependimento sincero no seu coração, tudo pode ser perdoado. Mas a condição é se arrepender. Se. Vamos para outra promessa. Promessa de presença de Deus. Vamos lá em Isaías 41. Pode deixar que eu vou abrindo, tá? Não precisa abrir não. Isaías 41, 10. Tchan. Que eu vou dar uma de Frei Gilson aqui hoje, meu. Abre sua palavra. Estou longe demais de Frei Gilson, que nem careca eu não sou. Isaías 41, 10. Ele diz assim:
Nada temas, porque estou contigo. Não lances olhares desesperados, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e venho em teu socorro. Eu te amparo com a minha destra vitoriosa. Nada temas, porque eu estou contigo. É uma promessa do Senhor. Nada temas. E quando Ele diz nada, é nada. Assim como quando Ele diz tudo, é tudo. Nada é nada. Nada, nem a fome, nem a morte, nem a dor, nem a angústia, nem o desespero, nem a enfermidade, nada temas, porque o Senhor está conosco. Pode até ser que apareçam tribulações, mas o Senhor está conosco. Outra promessa dele é que em Mateus 28, 20. Não falei que eu estou igual o Frei Gilson hoje? Ensinai-as e observai tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. O Senhor não nos deixa sós, nenhum momento, até o fim do mundo. Estou convosco todos os dias. O Senhor não te abandona. O Senhor não me abandona nunca. Nem quando nós caímos no fundo do poço, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós somos infiéis, Deus não nos deixa nunca. Nós é que deixamos o Senhor, mas Ele não nos deixa nunca, porque Ele prometeu, e Deus não promete algo que Ele não pode cumprir. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Mesmo que eu e você abandonemos o Senhor, vamos para outros lugares, deixemos Ele de lado e rejeitemos Ele, mesmo assim Ele permanece, igual aquele pai misericordioso, que só sabia esperar o filho voltar. Deus está só esperando, mas Ele permanece, todos os dias. A outra promessa é do Espírito Santo, lá em João 14, taca o pau na Bíblia, João 14, de 12 a 19. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, porque eu vou para junto do Pai, e tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vô-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vô-lo farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Foi até aqui, não, peraí. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Aí a gente vai lá para o versículo 25, aí de João mesmo. Disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, irá ensinar-vos todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Senhor nos promete, e hoje aqui se cumpriu essa palavra de que Ele enviaria o Espírito Santo. Nós temos várias promessas aqui. Várias promessas de vida eterna, promessas de que Ele estará conosco, promessas de providência, mas a promessa que pode se cumprir hoje é essa do Espírito Santo.
Ela pode se cumprir hoje e todas as vezes que você pedir o Espírito Santo, essa promessa se cumpre. Então, sempre peça esse Espírito. Porque se Deus prometeu, Ele vem. Mas essa promessa só se cumpre ao que crê, ao que confia, ao que tem fé de que pode acontecer. Vamos lá para a promessa de vida eterna. João 14, de 1 a 3. Está aí na mesma página. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fora assim, e eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou, vós também estejais. Além de nos enviar o Espírito Santo para permanecer conosco, Jesus nos prepara um lugar eterno. E é lá que precisa estar o nosso coração. Eu e você vamos passar por inúmeras batalhas aqui. Mas essas batalhas são a peneira que vão nos purificar para que a gente alcance essa morada eterna que Jesus já preparou para nós. Tem um terreno, um lugar lá no céu, escrito o seu nome, escrito o seu nome, escrito o seu nome. Nós não estamos órfãos, não estamos desamparados e não estamos sem moradia, sem repouso, sem descanso. Pode ser que você esteja aqui hoje muito cansado, mas lá no céu haverá um lugar de descanso para nós. Mas é necessário que aqui hoje nós batalhemos e corramos atrás e pelejemos para alcançar essa morada celeste. Mas o nosso coração precisa estar fincado lá, com a esperança lá, com os pensamentos lá, porque tudo isso aqui passa e passa rápido. Olha nesses últimos dias quantas pessoas foram recolhidas. Talvez a gente pense que 88 anos do Papa Francisco seja muito tempo, mas é pouco tempo comparado com a eternidade que Deus tem reservado para ele e para tantas outras pessoas que partiram esses dias. E para cada um de nós, a nossa vida é um brevíssimo segundo e o que nos espera é uma vida eterna. E o Senhor nos prometeu, e Ele cumprirá, se fizermos o que Ele nos pede. Eu tenho outras promessas aqui, mas elas vão ficar para depois. Porque agora, mais uma vez, a gente pode pedir o Espírito Santo, porque é a promessa que pode ser realizada aqui e agora. Nós já o fizemos. Pode continuar com aquela música mesmo, Pati. Nós já pedimos o Espírito Santo aqui. Mas dessa vez nós queremos pedir para que você saia daqui carregando ele lá para sua casa. Porque, como eu disse, é lá no seu cotidiano que a sua fé vai ser provada e robustecida e colocada em jogo. E o Espírito Santo quer estar conosco nessas batalhas. Fique de pé.